Oi gente, bem-vindas, eu sou Floriano Laudomi, tô com cabelo curto, tô com a barba por fazer crescendo, tô com uma camisa de botão de várias cores, azul, verde, lilás e rosa. E no vídeo de hoje a gente vai analisar uma personagem que tem uma backstory assim muito torta em Monster High, que é Jane Bolitto. Então, gente, se você é novo aqui, bem-vindo. Monster High é a minha franquia preferida de bonecas. É a que eu mais gosto, é a que eu mais me identifico. E uma das coisas que eu me orgulho muito em Monster High são as backstories dos personagens. Todos os personagens têm uma história linda, incrível, encantadora, maravilhosa. Personagens como Cleo Denial, Draculaura, C.A. Cupid, Venus McFlytrap. Eu poderia ficar aqui falando o nome de todos, porque a grande maioria, praticamente todas, tem uma história impecável, tem uma história encantadora, muitas vezes trágica, como Valentine, como Spectra. Mas tem personagens que não são tão importantes para a franquia e a gente acaba deixando de lado e não acaba pensando muito sobre a história deles. E um desses personagens é Jane Bolitto, que ela foi introduzida em 2013 em Monster High como parte da coleção Secret Creepers, né? Ela tem alguns episódios especiais focados nela, focados na chegada dela em Monster High, que eu comprei recentemente no último vídeo do canal, que você pode assistir clicando aqui. Eu comprei a Jane Bolitto e aí ela veio com o diário, né? Veio completinha, veio a segunda mostra, mas veio completinha. E aí eu comecei a ler a história dela e eu comecei a ficar muito incomodado, porque eu comecei a achar muito sem sentido, muito espalhada, muito confusa, muito, assim, mal escrita. E eu vou passar pela história dela aqui, eu vou comentar com vocês, eu quero saber de vocês o que vocês acham, se vocês sabiam, conheciam o backstory dela, porque é muito estranho embora tenha muita informação e tenha muita coisa envolvida, essas coisas elas não fazem sentido juntas, sabe? E não é tipo, pega coisas aleatórias e junta e faz uma coisa nova, que seria legal. É tipo coisas que não batem, que não fazem sentido, ainda mais os monstros, eles têm as cargas culturais que a gente tem no nosso mundo. Tem os monstros tipo a Marisol Cox, que é uma personagem latina, e ela tem toda essa coisa, acho que ela é do Chile, né, uma coisa assim. E ela tem toda essa carga histórica. Tem a Rochelle Goyle, que é francesa, e ela carrega a estrutura gótica das igrejas da época da arquitetura gótica da França. E todos os personagens, eles são de um lugar e eles fazem sentido com aquele lugar. A Laguna, que é australiana e ela é toda good vibes e praia e beach, etc. E a Jane Bolitto, por algum motivo na história dela, eu acho as coisas muito bagunçadas, são coisas que não tem ligação uma com a outra. E para começar a falar sobre a história dela, eu vou começar falando sobre o design da básica. Vou só pincelar rapidamente aqui com vocês. Ainda acho ela uma boneca bonita, ainda acho ela uma boneca interessante, mas tem coisas que me incomodam. E pra quem não sabe, né, a Jane Bolitto, ela é inspirada nos povos aborígenes, que eram os povos originários da Oceania, né, antes da Oceania ser tomada, como a América foi tomada pelos colonizadores. E eram povos originários, com a própria cultura, com a própria estética, como os povos daqui. E apesar, eu acho que eu não sei da história da Austrália, porque é outro continente, outro país, bem longe daqui, muito embora eu ache a Austrália incrível e queira visitar um dia, mas eu não sei da história da Austrália, eu não sei como foi o processo de colonização da Austrália, não sei o que aconteceu, mas se foi como aqui, possivelmente esses povos também foram massacrados, também foram mortos e muita coisa foi perdida, né, nesse momento de colonização, muito embora a Oceania tenha sido o último continente a ser colonizado. E eu tenho noção de que tem muitos documentários sobre a história dos povos aborígenes, então talvez a cultura deles não tenha sido tão apagada assim. E como eu não entendo da cultura aborígene, não entendo desses povos, da estética deles,
eu não posso julgar assim a fundo a estética e todos os significados que ela tem. Eu teria que fazer uma pesquisa muito profunda e trazer um estilo de matar só pra ela. Então eu vou falar só do meu ponto de vista, do que eu sinto, de toda a minha carga estética que eu construí como pessoa e não como profissional. Primeiramente, a paleta de cores dela. Quando você pesquisa povos aborígenes no Google, ou quando você pesquisa selva é um lugar quente e úmido. E quando eu penso numa coisa quente, quando eu vejo os povos aborígenes, eu vejo que eles têm muito vermelho, que ela também tem. Mas o vermelho dela é uma coisa mais fria, ela mistura vários tons de azul com esse rosa mais frio e a pele dela é roxa. E ela, pra mim, não tem muito essa ligação que eu penso quando eu penso em selva, sabe? Que ela foi encontrada na selva, a gente vai falar sobre a história dela depois. Eu gostaria que ela tivesse uma paleta de cores quente, ia lembrar muito mais selva, outros personagens que vêm da selva em Monster High, outros personagens que têm a ver com plantas, que têm a ver com animais da selva. Tem uma paleta de cores quente, a Venus tem uma paleta de cores quente, a Marisol, como eu já falei, a Marisol Cox também tem uma paleta de cores quente. E eu não entendo porque a paleta de cores dela é fria, eu não entendo se tem alguma coisa com povos aborígenes. Quando eu pesquiso povos aborígenes na internet, as imagens também são bem quentes, então eu não sei por que fizeram a escolha pra ela. Ela é claramente o design do Garrett Sander, né, que é um dos criadores do Shai, o principal que todo mundo dá crédito, mas tem outras pessoas envolvidas. Mas ela é um design muito claro do Garrett, porque o Garrett ele gosta muito de assimetria. Quando você vê coleções que foram desenhadas por ele, como Skulls Out, você vê que ele é muito fã de assimetria. E personagens desenhados por ele sempre tem isso, então ela tem a blusa cortada de um lado mais baixo que o outro. Eu acho ela bem desbalanceada, a parte de cima dela tem muita coisa e a parte de baixo é só uma calça legging com os recortes tipo roupa dos Flintstones e duas sandálias que também são uma diferente da outra, que eu acho bem legal. Mas ela tem dois tops e os dois tops têm estampa. O top de baixo tem uma saia, uma camada de tule, que também é bem pesado, e por cima ela tem um cinto, e aí ela tem luva rastão e tem pulseira nas duas mãos, e aqui no ombro dela é bem cheio, tem pelo, e também tem uma coisa que não acrescenta em nada na roupa dela, eu acho que dos acessórios dela, esse é o pior acessório, que são ombreiras de plástico imitando penas. Esse acessório não serve pra nada, esse acessório não fica nela. E além do mais que ela é molenga, não sei se é porque é mais fácil uma criança engolir, ela não vai se engasgar, acessório molenga. Mas eu não gosto dele ser molenga, ele não fica bem nela, eu tirei o da minha, tá guardado, porque não fica bem nela. Não acrescenta em nada, porque é um azul escuro, um azul petróleo em cima de um preto. E você nem consegue ver, nem dá contraste, sabe? É bem que não deveria estar aí. Poderia ser o cajado dela ser maior, porque o cajado dela é muito pequeno para a mão dela, ela não consegue segurar. E a tiara da cabeça dela também não fica no lugar, eu não gosto dessa tiara. E sem essa tiara e sem essas peninhas, ela fica 1000 vezes melhor. E essas são as coisas que eu não gosto visualmente no design dela. Mas tirando isso, eu acho ela uma boneca extremamente linda. O rosto dela é muito lindo, é muito especial, é muito único. O formato da boca dela é muito único. No final das contas, eu acho ela um design bem divertido. Ela não é uma boneca essencial pra coleção, porque ela não é um personagem tão importante em Monster High. Mas eu acho ela linda e quem quiser eu a encorajo, vale a pena comprar ela. Eu não me arrependo de ter comprado a minha, acho ela muito linda. E agora, como eu prometi, né, a gente vai falar do backstory dela, que é o que mais me intriga, é o que mais me incomoda, é o que eu menos entendo. Deixa eu trazer essa câmera mais para perto, para vocês ficarem mais pertinho de mim. Primeiramente, ela foi adotada, né, eu vou ler aqui. Jane é adotada, tendo sido encontrada na companhia de seu animal de estimação Needles, nas selvas da Austrália, ainda jovem, pelo Dr. Bolittle e pelo Dr. Muriel. E aí, como o Bolittle e o Muriel, a equipe deles ia ficar um tempo muito longo na selva, eles passaram anos lá, né, estudando, criando a Jane, e aí com essa oportunidade dos novos pais dela estarem morando perto do habitat natural dela para estudar, ela pôde crescer onde ela foi encontrada, né? E aí ela não se sabe ao certo o parentesco monstro dela, não se sabe ao certo o que ela é. E apesar do Dr. Bolittle e do Dr. Muriel, né,
terem ficado anos estudando a área em que ela foi encontrada, eles não encontraram ligar ela a nenhuma espécie, nem encontraram nenhum outro espécime, né, nenhum outro monstro que seja da mesma espécie dela. Não se sabe como ela foi parar lá. As únicas coisas que ela tem desde o começo são o cajado dela, que são as únicas provas, e o Needles. E aí, antes de falar do Needles, que também tem coisa pra falar sobre ele, a gente vai falar sobre os pais da Jane, que são 2 cientistas, né, 2 homens, e os 2 adotam ela juntos, o que dá a entender que eles são um casal, tá? Eu tô jogando isso aqui na tradução do diário em português, eu não sei se no original diz isso, mas no diário em português ela diz que ela foi adotada pelo Dr. Buliro e pelo Dr. Muriel. E eu prefiro acreditar que ela foi adotada pelos 2, porque eu quero acreditar que ela foi criada por um casal gay, sim, tá bom? Isso sinceramente seria a única coisa positiva da história dela, porque de resto é um caos. Muito bagunçada, pra mim não faz sentido. Que são um casal na minha cabeça, o headcanon que eu acabei de criar aqui, estou jogando para o fandom, e agora vocês digam aí o que vocês acham, se vocês concordam. Que o Buliro e o Muriel são um casal, muito embora ela não chame o Muriel de pai, tá? Ela só chama o Buliro de pai. E vamos começar pelo pai dela, né? Que é quem deu o sobrenome pra ela, Buliro, que é o Dr. Buliro, que é um fantasma. E esse Dr. Fantasma, ele fala com animais, assim como a Jane também fala. Dr. Buliro é, obviamente, começa a ser um trocadilho com o Dr. Dolittle, que é um personagem de uma série de livros infantis, que era um doutor que viajava pelo mundo e falava com animais. Ele atendia os animais como se fosse um médico de animais, e ele tinha o dom de falar com eles, nessa série de livros infantis. E aí esses livros foram adaptados para o cinema com o Ed Murphy, né, como o Dr. Dolittle no filme, só que a história dele é diferente. Primeiro, até porque o Dr. Dolittle do livro, ele é inglês, ele é da Inglaterra, e o Ed Murphy é americano no filme, enfim. A única semelhança que tem é o nome dele, Dr. Dolittle, e o fato dele falar com animais. De resto, não tem nenhuma semelhança com o livro, né, o filme com o livro. E aí o Dr. Buliro é um fantasma que fala com animais em Monster High. E isso é a primeira coisa que me incomoda muito, porque em nenhum momento se explica por que ele fala com animais. Em nenhum momento se cita que é possível aprender a falar com animais em Monster High. Não tem aula disso em Monster High, como tem aula de telepatia, porque se você não sabe, a Scara, ela não é naturalmente telepata, ela tá aprendendo a ser telepata porque ela faz aulas de telepatia, né? Que ela tem medo de falar, porque o povo acha que ela tá... Enfim, eu vou falar disso no estilo de Mata da Scara, que vai ser o próximo, tá? Vocês escolheram. Não sei por que fizeram essa escolha de um fantasma que fala com animais. Eu acho que eles tiveram essa ideia desse trocadilho Buliro, né? De Bull, fantasma, com Dolittle, e aí pensaram, nossa, vamos enfiar isso em alguma coisa. Vamos enfiar isso porque isso é muito bom, isso é genial. E aí fizeram essa história toda troncha da Jane não ter parentesco, de não saber o que é o parentesco dela. E aí ela ser adotada por um médico que fala com animais também. Pra mim não faz sentido, pra mim não tem lógica, pra mim não tem nada a ver um fantasma falar com um animal em Monster High, isso nunca foi citado, isso nunca foi comentado. E ela também não explica porque ele fala com animais, sendo que ele é um fantasma. Ela fala com animais porque ela foi criada sozinha com os animais, ela é tipo um Tarzan. E aí até que faz sentido. Se ela tivesse ensinado ele a falar com animais, seriam outros 500, mas não, ele sempre falou com animais, segundo ela, então tipo... Não cola pra mim, não gosto desse parentesco monstro dela, detesto. Acho péssimo, acho que se fosse pra ela ser um fantasma que falasse com animais, que ela fosse um fantasma e o nome dela fosse Buliro, e aí eles que lutassem pra dizer uma forma dela ter aprendido a se comunicar com animais, porque não se deram o trabalho de fazer isso com o pai dela, imagina com ela, né? Eu acho bem ruim. E o outro pai dela, né? O namorado, o marido do Dr. Buliro, é o Dr. Muriel. E eu acho essa ligação ainda pior. Porque o Dr. Muriel é um personagem de um livro do século XIX que se chama A Ilha do Dr. Muriel, que é sobre um doutor que faz experiências tentando transformar animais em humanos através de cirurgia e hipnose. O livro original, também tem um filme de 97, tem um filme de 77 também, tem 2 versões.
O livro original, não sei se os filmes falam sobre isso, mas o livro ele tem uma discussão sobre religião, sobre evolucionismo, sobre... Né, ele é aquela coisa, uma palhaçadinha, mas para pra pensar, sabe? E qual é a ligação disso com a Jane? Então, o outro pai dela é um vilão, o outro pai dela é um psicopata que foi estudar os animais pra transformar eles em humano. Tipo assim, por que que ligaram esse personagem à história da Jane? Por que que ele adotou ela junto com o Dr. Boliro? Ele não precisava estar aqui, ele não precisava ser citado. O Dr. Boliro podia ser só o pai dela sozinho, mas não. Ela tem outro pai. E é tipo assim, eu acho que a pessoa que criou a história, a equipe que criou essa história, disse, tem esses dois doutores loucos, né, da história da ficção científica, vamos juntar os dois e colocar os dois como pai dela. Porque se isso não vai continuar, se eles não vão desenvolver uma história de que o Muriel é um psicopata e que quer transformar ele em humano de alguma forma, que quer fazer experimento, por que colocar um doutor doido que morava numa ilha remota no livro dele, que fazia experimentos com animais, transformando eles em humanos? Por que que vai juntar isso com a Jane? Por que que ele é da equipe do Boliro? Por que que eles são casados? E por que que eles adotaram uma criança que eles encontraram no meio da floresta? Tipo, não, eu não engulo, tá? Sinceramente, olha, eu gosto muito de Monster High, mas se for pra precisar, tem coisa que a gente tem que, né, reconhecer. A gente não pode se alienar com as coisas. Só porque você gosta de uma coisa, você tem que achar tudo incrível. Se alguém tem uma explicação plausível pra isso, por favor, eu convido você a falar aqui, a me explicar. Se você já leu o livro e você tem, sabe, qual é a ligação com a Jane, porque eu não consigo enxergar. Não é que nem, por exemplo, o parentesco do Jackson, do Holt do Jackson, que é o Dr. Jekyll, né, se eu não me engano, que é um doutor que ele tem duas personalidades, né? Ele testa nele mesmo um soro, uma coisa assim, e ele vira outra pessoa, outra personalidade. Eu não sei direito a história, mas é algo assim. E eles conseguiram adaptar para mostrar de uma forma genial, de uma forma majestosa, de que o Jackson, quando ouve música, ele vira o Holt. E eu acho isso assim incrível, eu acho genial, eu acho uma ótima adaptação da história. Mas o Muriel tá aqui de uma forma que não faz sentido, que não se explica, que não tem porquê ele estar aqui. Se não fosse péssimo o suficiente, o Boliro, que não faz sentido nenhum estar aqui, não faz sentido nenhum ele existir em Monster High, um fantasma que fala com o animal, porque ainda tem o outro pai dela, que é o Muriel, que não tem lógica dele existir. Está aqui o convite para você me explicar porquê. Inclusive, está o convite para você pesquisar esse livro. Eu achei incrível a história, muito interessante. E eu adorei, mas eu vou pesquisar também mais depois. Pelo menos teve esse lado positivo de apresentar pra gente esse Dr. Muriel. Mas de outra forma, sinceramente, não tem lógica. Não tem porquê ela ter esse outro pai. Podia ser dois cientistas, sim, claro, obviamente. Podia ter esse casal, porque eu acho que a intenção foi realmente colocar os dois como um casal de uma forma escondida. Se fizesse uma fanfic melhor, inventasse um doutor, inventasse um nome aleatório assim e colocasse. Não precisa, gente, disso. Não precisava. Tá? E a última coisa que pra mim é muito doida e muito curiosa é o pet dela. Lembrando que ela foi encontrada na Oceania, tá? Um continente, Oceania, lá, sei lá, embaixo, teoricamente, né? Se a Europa está em cima, então a Oceania, a Europa tá aqui, a Oceania tá aqui, e a América que a gente tá aqui, né? Aqui tá a África. Imaginem comigo, gente, aqui a América, nós, aí aqui a África, babadeira, aí liga com a Europa, assim, a Ásia, e aqui embaixo tá a Oceania. E o bicho preguiça dela é o Needles, que é uma preguiça voodoo. Primeiramente, voodoo é uma religião, né? O voodoo haitiano, chamado também de Service Guiné, é uma religião haitiana baseada no culto aos Ioás, originários dos povos Jejes, Fons e mais na África Ocidental. Ou seja, voodoo no Haiti, o Haiti é uma ilha que tá aqui, a América, uma ilha que tem por aqui tá a África, voodoo tá aqui e a Oceania tá aqui. Tá? Outras crenças, outras vivências, outros povos, os povos aborígenes, não sei qual é a religião deles, mas o voodoo, quando você pesquisa, ele se diz como haitiano, não tá aqui na Oceania. A outra coisa do pet dela, além dele ser um animal voodoo, ele é um bicho preguiça. E aí, o bicho preguiça é um mamífero conhecido por seus movimentos
lentos e por viver em árvores. Além disso, há 6 espécies desse animal que habita as Américas do Sul e Central. O bicho preguiça é um animal mamífero encontrado apenas na América do Sul e Central. Ou seja, a gente aqui, América do Sul, o Brasil está na América do Sul. Nossa, você não sabe? Bem-vindo à geografia aqui. A gente está na América do Sul, somos sul-americanos. E América Central, onde fica o México, bichos preguiça estão aqui. Oceania está aqui. Tem outra... Eu preciso falar mais alguma coisa? O bicho dela é um bicho preguiça que foi encontrado. Ela não adotou esse bicho. Se ela tivesse adotado esse bicho depois, tudo bem, podia ser um bicho que os pais dela estavam de alguma forma cuidando e levaram pra lá, e aí ela conheceu o bicho lá. Ele foi encontrado na selva junto com ela. Ou seja, ele era um animal daquele habitat. Como ele saiu daqui, da América do Sul, e foi parar aqui na Oceania, eu não sei. Porque na Oceania tem muito bicho, inclusive muito bicho icônico que todo mundo conhece. Meu Deus, uma ventania aqui. Muito bicho que poderia ser o pet dela. Tem canguru, gente. Tem ornitorrinco. Tem dragão de Komodo, é da Oceania. Enfim, tem um monte de bicho doido. Koala, gente. Koala. Tem um monte de bichos na Oceania que são muito icônicos por serem da Oceania. E o kiwi, o passarinho kiwi, gente. A Oceania é maravilhosa, tem muitos bichos icônicos. Escolheram um bicho da América do Sul. Eu não fico triste porque eu acho o pet dela lindo. E eu gosto muito de bicho preguiça, acho um dos bichos mais fofos do mundo, um dos meus bichos preferidos do mundo. Acho muito triste que tá em extinção, cuidem das preguiças, pelo amor de Deus. Mas se ela é da Oceania, como é que ela encontrou esse animal? Sabe, tipo, falta coesão nessa história dela. O que me dói muito, porque Monster High é muito coesa nos backstories. Faz muito sentido, tipo, até o relacionamento da Cleo com o Deus é bem pensado, Cleópatra e Júlio César. Mas é isso, gente, nem tudo é perfeito. A gente tem que aceitar. Sinceramente, eu passo um pouquinho de pano por ela ter pais gays, por ela ter um casal de pais gays. Acho legal. Achei legal saber disso, eu não sabia. E tirando isso, de resto, não vou fingir que essa história não existe. Pra mim ela é filha dos gays. Parentesco com o monstro dela. Gays, tem coisa mais monstruosa do que gays, gente? Não tem. E aí, tipo, as duas coisas positivas, né, que ela tem, além dos pais LGBT, do cara da representatividade LGBT, que LGBTs podem constituir uma família sim, tem a fobia social dela, que é bem interessante, um personagem com fobia social. Porque é um drama realmente de pessoas. Eu tenho uma amiga que tem fobia social e eu sei como é. É legal eles trazerem essa representatividade pra pessoa se sentir que tá tudo bem e procurar ajuda, sabe? Que tá tudo bem e ela tem que procurar ajuda. Da mesma forma que a Jane tinha fobia social e ela foi conversar com as meninas e ela foi, né, melhorando. Se você também tem fobia social, procure ajuda. E é isso. O vídeo de hoje foi isso, um desabafo, sinceramente, porque quando eu vi isso eu fiquei muito incomodada e eu queria muito compartilhar com o mundo. Se você gostou, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você conhecia essa backstory, se você também achava ele estranho, ou se você começou a achar estranho agora que eu falei, porque, sinceramente, eu fui batendo com a cara na parede, sabe? Quando eu tava vendo isso, cada vez que eu lia mais, me doía mais. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!